Olá pessoal, tudo bem? Com vocês aqui, professor Renato Baggio, aqui no nosso Inglês que Cai na Prova, na nossa aula de número 25, olha que sensacional, e muitos milhares de visualizações, muito bacana, estou muito feliz porque realmente, né, vídeo com conteúdo, a gente está falando de coisa séria aqui, ter o número de visualizações que nós estamos tendo me deixa realmente muito satisfeito, e a interação, estou recebendo questionamento aí das pessoas, enfim, comentários, tá muito legal. E a ideia é justamente essa. Hoje eu vou falar de um exercício, né, de uma banca muito pesada, que é a CES Gran Rio, uma banca que, quando ela resolveu voltar mesmo assim para os concursos públicos, foi gerada uma nova demanda para ela. Ela vem muito bruta, a gente ri aqui, mas é pesada a prova, e você vai ver o grau de exigência não só no texto, como nos itens, na própria questão. Cada item que compõe a questão exige um nível de conhecimento muito importante, muito alto para você entender o que o item está dizendo. E a prova da CES Gran Rio, para quem está começando agora a nos acompanhar, ela tradicionalmente é uma prova totalmente em inglês, nunca lhe dão qualquer tradução de vocabulário, não tem isso, e são questões com 5 itens, tudo em inglês também, tá certo? Que podem envolver questões que podem envolver aspectos gramaticais, que é o que a gente vai ver hoje, como aspectos de interpretação mesmo, mais voltado para a semântica. Então, uma prova que engloba tudo, completaça, olha, é uma das bancas que tem que ser assim, a banca de cabeceira, né? Para você estar reiteradamente estudando, para você melhorar o teu inglês para concurso público. Aliás, acompanha a gente aqui e, veja, a gente tem aqui 15 minutos por semana. 15 minutos da tua semana não é nada para trazer conteúdo bruto para você. Gente, eu sempre digo assim, quem é concurseiro com sangue no olho sabe, comprometa-se com seus compromissos. E o inglês que cai na prova tem que ser um desses compromissos. Uma vez por semana você fala para tudo. É um compromisso seu com você mesmo, né? Com os seus interesses. Tu não pode querer mais o teu... Eu não posso querer mais o teu sucesso do que você mesmo. E aí você fala, não, o meu momento do inglês que cai na prova é o momento de agregar conhecimento bruto na prova de inglês. E criar realmente um diferencial. Então essa frase tem que estar no topo do teu espelho, no banheiro, para você olhar todo dia e ser relembrado disso. Quem é concurseiro tem que ter essa premissa. Comprometa-se com os seus compromissos. Se o seu compromisso é estudar, ele tem que vir em primeiro plano. Você tem que ser primeiro plano na sua vida, e olha que bruta essa prova aqui. Então tem um textozinho, aliás, é parte de um texto da CES Gran Rio, tudo bem? Que começa tranquilo. Você olha ali o título, você fala, pô, vai ser tranquilo isso aqui. Aí você vai entrando no texto, já tem um grau de exigência maior, como é característica da CES Gran Rio, que com o exercício que eu vou resolver aqui, você fala, caramba, cara, o troço é bruto mesmo. Dá uma olhadinha aqui, ó, olha só. Coming to an office near you. Ou seja, esse é o nosso título, né? E aí tem um subtítulo, então veja comigo. Título, subtítulo, texto, que na verdade eu já arranquei a primeira parte dele toda, tá? Eu fui direto no pedaço que nos interessa para a resolução dessa questão. Então ele diz assim, coming to an office near you, né? Deixa eu pegar meu marcador aqui, ó. Então, chegando a um escritório perto de você. Tá? Coming to dá sempre essa ideia de novidade, de algo que está vindo para o mercado. Então, coming, aqui eu vou traduzir como chegando para fazer uma adaptação para o português, mas a tradução literal seria o quê? Vindo para um escritório perto de você. Chegando, né? The effect of today's technology on tomorrow's job will be immense, and no country is ready for it. Olha só, então ele fala, o efeito da tecnologia de hoje. Olha que bacana poder falar disso. O apóstrofo S pode ser muitas coisas no inglês. Um apóstrofo S pode ser a abreviação de is, ele também pode ser a abreviação do verbo auxiliar has, que a gente trabalha lá no present perfect, enfim, tá? Mas hoje, esse apóstrofo S, ele é simplesmente apóstrofo S. Ele não é a forma contraída de nada e ele indica posse. Isso mesmo, ele dá a ideia de posse, ou seja, que algo pertence a alguém. E geralmente, porque existe uma série de regras para o uso do caso genitivo, que a gente chama, né? O uso do apóstrofo S para indicar posse, para quem quer dar uma fuçada depois na internet, ele é chamado de caso genitivo ou caso possessivo. Ele trabalha sempre assim, o que está depois do apóstrofo S pertence a quem está com o apóstrofo S. Vamos ver? Ó, o que está depois do apóstrofo S pertence a quem está com ele. Então aqui eu estou falando de tecnologia. Tecnologia de quem? De hoje. Aqui eu estou falando de emprego, trabalho, de quem? Do amanhã. Então o nosso título fica assim, ó, o subtítulo. O efeito da tecnologia de hoje no trabalho de amanhã será imenso e nenhum país está preparado para ele, né? Para ele quem? Para ele quem? O que é esse it? Para o efeito.
Então veja só, geralmente quando a gente tem um pronome, geralmente esse pronome se refere a algo citado anteriormente no texto. Isso é muito importante, você tem que lembrar desse troço. Isso vale muito para pronome relativo. Who, which, that, whose, etc. Então o que acontece? Geralmente quando você tem uma pergunta de pronome, que é o caso de hoje, não vai ser sobre esse it, tá? Mas vai ser uma perguntinha desse estilo. Um pronome geralmente se refere ao que veio antes no texto, podendo ser na mesma frase ou no parágrafo anterior. Então dá uma olhada aqui, ó. Ele falou isso no título, certo? Tá chegando até um escritório perto de você, ele tá falando de tecnologia. Vamos ao texto que diz assim: 100 years ago, 1 in 3 American workers was employed on a farm. Today, less than 2% of them produce far more food. The millions freed from the land were not consigned to joblessness, but found better paid work as the economy grew more sophisticated. Today, the pool of secretaries has shrunk, but there are ever more computer programmers and web designers. Pronto, tranquilo, parte do vocabulário a gente está acostumado já. Ele fala, ó, 100 anos atrás, 1 em 3 americanos, trabalhadores americanos, ou seja, a ideia de 1 a cada 3 trabalhadores americanos estava empregado numa fazenda. O que ele está te dando panorama aqui? Que 1 a cada 3, ou seja, 1/3 da população dos americanos estava trabalhando com a terra, estava na parte da agricultura, né, no setor rural. Aí ele diz assim, hoje, menos de 2% deles produzem muito mais comida. Ou seja, menos de 2% deles, eu tenho menos de 2% desse número, e eles produzem muito mais comida do que produziam à época. Né? Claro, daí tem a ver com os adventos das novas tecnologias. Ele fala, os milhões libertados, olha que troço sensacional que a Cez Gran Rio está exigindo de você. Ela está exigindo você lembrar que free é livre. E aí ele verbalizou a palavra free e colocou no passado freed, assim como work pode ser o verbo trabalhar ou funcionar e que no passado leva ed. Então, na verdade, essa visão você tem que ter para todos os concursos. É muito comum que uma mesma palavra tenha várias funções gramaticais e ela possa ora ser substantivo, ora ser adjetivo e ora ser usada como verbo, que é o caso aqui. Ter essa visão ajuda você a deduzir melhor o vocabulário durante a prova, tá bom? Então aqui é libertado mesmo, é verbo. Os milhões libertados da terra não foram condenados ao desemprego. Olha essa palavra joblessness, que evidentemente que tem aqui a raiz dela. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu com ela? A palavra job pode ser trabalho ou emprego. Tudo bem. Aí o que eu fiz com ela? Eu acrescentei o sufixo less. Esse sufixo less é muito interessante e é muito fácil e também ajuda a ampliar o seu vocabulário. Por exemplo, se você diz que não pode ir ao cinema porque você não tem dinheiro, você pode falar I am moneyless. Sem dinheiro. É assim que esse sufixo funciona. Ele indica a ausência do que veio antes. Por exemplo, outro dia eu estava andando na rua e tristemente vi um cara dormindo na rua. Portanto, ele não tem um home, ele não tem um lar, ele é um homeless. Opa, ele é sem casa, sem teto, sem lar. É isso. Então o less, quando usado como um sufixo, porque ele também significa a palavra menos, ele indica a ausência daquilo que veio antes dele. Sem. Então o que é jobless? Opa, sem emprego. Tá bom, mas sem emprego virou o quê? Né? É um desempregado, né? Jobless, sem emprego. Aí o que eu quero transformar? Eu quero transformar o adjetivo jobless num substantivo. Então eu coloco 2 sufixos. E pode? Claro que pode. O primeiro sufixo está aqui, na palavra job, certo? Agora vamos pensar numa coisa. Eu tenho lá a palavra happy, que é feliz. Como é que eu transformo o adjetivo happy, ó, aqui eu tenho um adjetivo, o adjetivo happy em substantivo felicidade? Aí eu faço o quê? Eu acrescento o sufixo ness, ó. É claro que aqui eu fiz um ajuste do y para o i para poder caber na palavra. Mas eu substantivei ela, então o sufixo ness, ele é um sufixo substantivador que eu jogo ali. E aí eu crio a palavra joblessness, que é o quê? Bom, se jobless é o desempregado, joblessness é o desemprego. É isso, gente, olha que sensacional. Então voltamos aqui na nossa frase agora, para ver que não existia aqui um vocabulário novo.
Não, eu deduzi daqui, gente. Olha que sensacional o conhecimento de afixos, né? Tanto os prefixos quanto os sufixos, que são formadores de palavras. Então veja só, ele está dizendo, os milhões libertados da terra não foram condenados ao desemprego, mas encontraram trabalho melhor pago, já que a economia ficou, né, cresceu mais sofisticada. Então esse pessoal saiu de lá e encontrou empregos melhores. Hoje, the pool, que ele fala, ó, eu sei que você sabe que pool pode ser uma série de coisas, até piscina, mas não faz sentido aqui. The pool of, pool, conjunto. Olha quanto vocabulário se agrega nesse encontro aqui. O conjunto de secretarias, ó, encolheu. Shrunk, has shrunk, que veio do verbo, deixa eu mudar aqui, ó, que veio do verbo shrink, que é encolher. Daí ele criou um tempo verbal no qual ele pegou esse meu auxiliar, que eu havia comentado antes, e ao jogar junto aqui, ó, faz o verbo ir para o seu passado particípio, mas não pode ser traduzido ao pé da letra. Has shrunk quer dizer encolheu. E aí também, esse pedacinho aqui ajuda eu a reforçar, ele me ajuda a reforçar para você que tradução ao pé da letra não cabe na prova. É uma tradução dentro do contexto. Então ele está dizendo que hoje o conjunto de secretarias encolheu. Olha que interessante isso, não é o que acontece no Brasil, né? Finalmente, agora estão querendo eliminar cargos e tudo mais, né? Os órgãos públicos estão inflados de pessoas, né? A ideia não é essa, é ter menos gente para fazer mais funções, né? Olha só, mas há cada vez mais programadores de computadores e web designers, que é o termo para quem cria páginas da internet, né? Quem desenvolve páginas na internet. Legal? Aí ele termina dizendo assim, ó. Optimism remains the right starting point, but for workers, the dislocating effects of technology may make themselves evident faster than its benefits. Technology's impact will feel like a tornado, hitting the rich world first, but eventually sweeping through poorer countries too. No government is prepared for it. E é claro que o it está em vermelho, porque é ele que vai ser cobrado na nossa questão. Note aqui a presença de uma palavra que não é o que parece, embora muitos dicionários traduzam ela assim. Eventually é um falso cognato, não é eventualmente, significa finalmente, no sentido de por fim, é isso. Então ele diz assim, ó, os otimistas permanecem, aqui no sentido de continuam, né? O ponto de início correto, né? Os otimistas continuam sendo o ponto de partida, ponto de início, ponto de partida corretos, mas para os trabalhadores, os efeitos deslocantes da tecnologia podem torná-los, podem torná-los evidentes mais rápidos do que os seus benefícios. Tudo bem. Aí ele termina dizendo assim, ó, o impacto da tecnologia, de novo esse apóstrofo S. Tá? De novo esse apóstrofo S. O impacto da tecnologia irá ser sentido, né? Será sentido como um tornado. Opa, quantas vezes a gente já falou para você que a palavra like não é sempre o verbo gostar? Aqui é usado nesse sentido. Como? Aliás, esse é o sentido mais usado dessa palavra. Ela é muito mais usada com essa tradução do que como verbo gostar. Então ele diz que o impacto da tecnologia, da tecnologia. Aqui eu estou falando de impacto. Eu não estou falando de tecnologia. Eu estou falando de impacto. O foco está aqui. Vamos deixar essa seta bem bonitona aqui, ó. O impacto da tecnologia será sentido como um tornado, atingindo o mundo rico primeiramente, mas por fim, ó, varrendo através dos países pobres também. Nenhum governo está preparado para isso. Para ele o quê? O pronome sempre se refere ao que foi citado antes. Ninguém está preparado para o quê? Para o impacto da tecnologia. O impacto, ou seja, as consequências, é neste sentido que o texto fala, the consequences, certo? Então o it se refere ao que veio antes, e aí eu cantei a pedra para você da questãozinha que está aqui, ó. The bold-faced pronoun in the fragment of the text too. Aí ele repete a frase, que lá estaria em negrito, eu só deixei em vermelho para você. Então ele fala, o pronome negritado da frase, no government is prepared for it, ele dá as linhas, se refere a quê? Vamos ver? Se refere a confidence. Puxa vida, olha que loucura. Não só no slide anterior, eu tenho aqui
uma palavra que não significa o que parece, né, no texto, que é a palavra eventually, como no exercício a palavra confidence não é confidência, não é você confidenciar algo para alguém. Não, confidence é um falso cognato que significa confiança. Então aqui, pronto, você já está sentindo o grau de exigência da Sesgran-Hillel, pesado. Então ele diz assim, ó, esse it, que a gente já viu que se refere o quê? As consequências da tecnologia, a gente já viu, tá? Ele se refere, então, à confiança do governo na habilidade de criar trabalhos? Nada a ver. Ele se refere às vantagens da tecnologia? Cuidado, cuidado, porque olha só, ele fala de tecnologia, esse item parece correto, e aí você já entende como a Sesgran-Hillel já vem querendo te pegar, mas ela é uma banca precisa. Então, a Sesgran-Hillel não tem pegadinha no sentido de que se você entender que ela cobra informação precisa, pontual, exata, aí você não vai ter problema. Tem gente que chama isso de pegadinha, eu chamo de informação precisa. Ele não fala dos avanços da tecnologia que evidentemente são presentes no texto. Ele fala do impacto, não estar preparado para o impacto, ou seja, para as consequências. Então não é a letra B. É o efeito do que? De mudanças climáticas repentinas? Tá louco? Não, ele não falou nada disso. Então esse item aqui tá bem tranquilo. Vamos lá? Não é. Também não é a B. Opa, olha só a exigência do vocabulário. Outcome. Se você não sabe o que é outcome, compromete o entendimento do item. Ele fala de outcomes. Sabe o que é outcome? Outcome é a mesma coisa que result. Resultados. Os resultados das mudanças na tecnologia, impactos da tecnologia como consequências, são sim os resultados. Me parece bom esse item, vamos ver se realmente não é a letra E. A letra E fala de um aumento. Essa palavra você tem que saber para concurso, hein? A palavra increase é a palavra aumento. Um aumento na demanda de goods. Ah, goods significa bons, né? Pá, nada a ver, pelo amor de Deus. Já falei isso em outros encontros aqui, vou pontuar novamente, que essa é a minha função, te relembrar. Adjetivo não tem plural. Adjetivo não tem plural no inglês. Não tem. Você já sabia disso. Quer ver? Olha só. Você já sabia disso pelo seguinte, ó. Peraí, deixa eu só voltar aqui, ó. Aí. Como é que eu digo garota bonita? Beautiful girl, certo? Já sabemos disso. Todo mundo sabe o macete da garota bonita. Como é que eu digo garotas bonitas? Beautiful girls. Dá uma olhada aqui. O meu adjetivo que veio antes ficou igual. Aqui ele passou para o plural. Estava de vermelho no singular, foi ali para cor preta no plural. Mas o adjetivo permanece o mesmo. Conclusão, adjetivo não tem plural. Tá, e daí? Bom, se adjetivo não tem plural, a palavra good não pode ser a palavra bons, porque ela não é adjetivo. Quem tem plural no inglês? Só o substantivo. Verbo não tem plural. Esqueça o to be, não estou falando do to be agora. Verbo não tem plural. Tá? E adjetivo não tem plural, só substantivo tem plural. Então essa palavra tem que ser um substantivo. Vamos traduzir o item? Olha a exigência da Sesgran-Hillel na letra E. Um aumento na demanda de produtos e serviços à medida que as pessoas se tornam mais ricas. O texto fala que o governo não vai saber lidar com isso, né? Não está preparado para isso. Um aumento na demanda? Não, realmente a correta é a letra D, de uma prova pedreira da Sesgran-Hillel que exigiu muito conhecimento no texto, e olha que a gente só viu um trecho, e muito conhecimento em cada item dos exercícios. Além da minúcia, de você não cair naquela vontade de marcar ali a letra B, só porque o texto também falou de tecnologia. Sesgran-Hillel vai em informação exata, informação minuciosa, detalhe mesmo. Outras bancas gostam disso também, é por isso que a Sesgran-Hillel, além de fazer concursos públicos, faz muito vestibular, porque ela cobra o detalhe, certo? E sabendo disso, agora você já vai com um olho mais cauteloso quando for falar e resolver exercícios da Sesgran-Hillel. Veja que aula merecedora de você assistir esse encontro novamente. Merecedora, certo? Aliás, eu sempre recomendo isso. Então, curta, nos acompanhe, comprometa-se com seus compromissos, faça desse encontro um encontro obrigatório para você, semanal. E a cada 5 encontros, vamos fazer uma regrinha nossa? A cada 5 aulas que você assiste minha, você reassiste todas as 5 últimas. Então, vamos lá. Se você tivesse começado hoje, você iria ver minha aula número 1, 2, 3, 4 e 5, né? Só um exemplo. Aí, tá bom, você assistiu a número 1 numa semana, a número 2 na outra semana, a número 3, quando fechou a 5ª semana, você na outra faz o quê? Começa a semana assistindo as 5 anteriores, uma seguida da outra.
Aí você assiste a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a décima em semanas diferentes. Fechou a décima, você assiste as 5 últimas e assim sucessivamente. Você vai ver, cara, o efeito fantástico que isso vai ter no seu inglês. E claro, fico aguardando seus pedidos, seus comentários, suas dúvidas. I see you! Nos vemos no nosso próximo encontro para uma outra banca. Opa! Você não pode perder o encontro 26, que será CESP. Um grande abraço, obrigado pela sua presença, pela sua paciência e audiência, e nos vemos daqui uma semaninha. Tchau, bye!